Revelações incríveis. As 2 conversas milagrosas e transformadoras de Satanás com Deus. No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, um destino extraordinário se desenrolava nos átomos da realidade. Em um palco majestoso, o céu se iluminava com a presença resplandecente de Deus, cercado por seres celestiais, arcanjos e anjos, em um conselho que transcendeu toda compreensão humana. O trono divino, que irradiava luz e glória, era o centro deste encontro divino, onde os conselheiros celestiais aguardavam ansiosos. Era um dia de decisão. Entre os seres radiantes surgiu Satanás, o acusador, emanando uma aura de desassossego. Com um olhar desafiador e uma astúcia que fazia estremecer os justos, ele se impôs diante do Altíssimo. A grandeza de Deus contrastava com a sombra que Satanás projetava, enquanto todos os olhos se voltavam para o diálogo que estava prestes a ser revelado. A atmosfera estava carregada de expectativa, e uma tensão palpável pairava sobre o conselho celestial. Como o Deus que tudo vê, olhares penetrantes se encontraram. Você viu meu servo Jó? Deus indagou, seu orgulho subindo como um perfume de incenso puro. Ele é um exemplo de fidelidade e integridade em meio a um mundo corrompido. Satanás então espetou com suas palavras afiadas. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? A pergunta reverberava nos céus, enquanto a seriedade da acusação permeava a atmosfera. Tire tudo o que ele tem, e com certeza ele o amaldiçoará, desafiou o acusador. Silêncio profundo envolveu a plenitude celestial. Com um som que ressoava como trovão, Deus concedeu permissão, mas iluminou. Somente não toque na sua vida. Um desafio monumental estava em curso, e a cena se alterou para a terra de Uz, onde Jó, o justo, vivia suas bênçãos. Jó, homem íntegro e temente a Deus, obteve uma vida repleta de prosperidade e alegria familiar. Mas as calamidades não tardaram a chegar. Mensageiros trouxeram notícias devastadoras em rápida sucessão. A perda de gados, o falecimento de filhos amados somados a uma saúde corroída. A primeira onda da provação varreu tudo. Contudo, Jó, em meio ao luto, prostrou-se e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A determinação do acusador, no entanto, não conhecia limites. Em uma segunda convenção celestial, Satanás se apresentou novamente. Toque na sua saúde e, com certeza, ele renegará sua fé. Reivindicou, agora mais confiante que nunca. Deus, soberano e pleno de poder, permitiu mais uma vez. Somente poupe a vida dele. Assim, as chagas vieram, e a dor física refletiu o profundo sofrimento emocional que Jó enfrentava. Enquanto sua esposa, em desespero, o aconselhava a amaldiçoar a Deus, a resposta de Jó ecoou como um trovão nas dimensões espirituais. Você fala como uma louca, aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Nesse cenário, a batalha estava apenas começando. Cada lágrima, cada suspiro, cada declaração de fé continuava a pintar a tapeçaria de um conflito divino, onde a luz da fiel adoração lutava contra as trevas da dúvida. O céu, cheio de espectadores mudos,
Aguardava o desenrolar deste teste de fé e o impacto de cada escolha de Jó ressoava por toda a eternidade, enquanto a pergunta permanecia no ar: até onde vai a fidelidade de Jó? A história de Vin estava longe de ser concluída, e a expectativa crescia em cada coração que ansiava pela realização do propósito divino. Mas o tormento de Jó não parou naquela aflição. Ele se sentou em cinzas, coberto de feridas, as mãos cheias de dor e o coração em profundo desespero. As noites eram longas e silenciosas, e o eco de seus pensamentos dançava entre a dor do luto e a presença opressiva da dúvida. Ele clamou a Deus, mas o céu parecia distante, quase indiferente às suas aflições. Senhor, por que me abandonaste? Sussurrou Jó em meio ao seu sofrimento, sentindo seu espírito quase se quebrar sob o peso da desolação. Suas palavras ressoavam na solidão, criando um eco de angústia que atravessava as camadas do tempo e do espaço. Em sua vulnerabilidade, seus amigos vieram para vê-lo, mas sua presença não trouxe alívio. Ao contrário, foram fontes de discussão e culpa. Em que pecados te condenaste para que isso te acontecesse? Perguntavam eles, acreditando que Deus apenas castiga os ímpios. Mas Jó, firme em sua integridade, respondeu: em verdade, eu não sou culpado. Suas palavras ecoavam como um chamado às alturas, uma súplica ao Deus que ele amava. Então, em um ímpeto de dor e paixão, ele bradou: ainda que ele me mate, nele esperarei, e as minhas razões defenderei diante dele. Jó 13:15. Essas palavras cortavam o ar como um fio afiado. Sua fé era um farol em meio à tempestade. Ele se agarrava à esperança, mesmo quando tudo o que via ao seu redor sugeria a derrota. No céu, as asas de anjos tremulavam em inquietação. O Senhor, observando com olhos que contemplavam o íntimo do coração humano, viu a luta de seu servo, Jó. Ouvira seus gritos, suas orações e cada lágrima derramada. A decisão sobre a prova de Jó ressoava em um eco poderoso dentro do conselho celestial. Ao que parece, disse Deus em um murmúrio que reverberava nas profundezas de seu conselho, meu servo conseguiu suportar e não perdeu sua fé. Sua perseverança será meios pelas quais muitos hão de ver a minha glória. Esta declaração permeou a assembleia, saturando o ambiente com uma expectativa divina. Satanás, não satisfeito, se voltou outra vez insinuando: ele ainda não foi provado até o fim. Se você remover sua honra e riqueza, ele se tornará contra você. A provocação do adversário pairava sobre a situação como um nevoeiro ameaçador. E assim, novamente, a permissão foi concedida. Mas guarda sua vida, ordenou o Senhor. A batalha em questão não era apenas a de um homem, mas uma luta cósmica entre o bem e o mal, entre a luz da fidelidade divina e a escuridão da incredulidade. A mão de Deus estava sobre Jó, mas a pressão aumentava. Suas provações continuariam, desafiando tanto ele quanto os que o rodeavam a encontrar um significado nas suas lutas. Os ventos da aflição começaram a soprar mais forte, e a provação de Jó se tornava cada vez mais profunda. Suas esperanças e sua fé seriam abaladas, testadas até as profundezas de sua alma. Mas a luz que ainda queimava dentro dele era indomável. No seu âmago, um determinado selo de certeza permanecia. Há um propósito na dor e um plano que se desdobrava. Nos recantos celestiais, a expectativa crescia. Cada batalha enfrentada por Jó, cada clamor sincero se tornava um tijolo no templo da fé. E com um encontro vindouro, um novo desdobramento do plano divino estava prestes a ser revelado. E as palavras de Deus ecoaram em um tom que ressoava como uma promessa. E um dia, você verá a minha face.
Assim, mesmo cercado pelo luto e pela dor, Jó se tornava um testemunho da persistência da fé, e o desfecho da história de um homem comum seria o alvorecer de um entendimento transcendental a respeito da soberania de Deus. Que nova revelação estava por vir? A história de Jó ainda estava longe de seu clímax, e o céu estava pronto para se abrir mais uma vez. Jó continuava sua luta na escuridão, e sua integridade era testada a cada novo dia. As chamas da dor haviam consumido suas posses e preenchido seu coração com tristeza. No entanto, sua confiança no Senhor permanecia firme. Ele se levantava de sua solidão apenas para ser confrontado pelas palavras de seus amigos, que não faziam outra coisa senão questionar sua retidão e imputar-lhe culpa alguma que pudesse entender. Talvez seja o juízo de Deus sobre você, Jó, disse Elifaz, rompendo o silêncio com uma certeza convincente. Os justos jamais são afligidos sem razão. Jó olhou para ele, seus olhos em chamas de indignação. Qualquer que seja o motivo de meu sofrimento, não é um pecado oculto, retrucou. Antes, é um mistério que não entendo. Naquele momento, a atmosfera parecia sombreada por uma nuvem de incerteza e temor. Os amigos entreolharam-se, já sem palavras e sem consolo, enquanto a dor de Jó se fazia cada vez mais forte, assim como sua determinação em clamar ao Senhor. Ele gritava ao céu: Ó Deus, onde está a tua justiça? Por que tens me abandonado? Eu clamo a ti, mas o temor me cerceia. No conselho celestial, Deus observava a aflição de seu servo. A tensão aumentava no ambiente sagrado quando os anjos se reuniam, e as palavras de Satanás ainda reverberavam em seus ouvidos. O adversário, astuto e maligno, tramava liberar novas dúvidas. Se eu remover a saúde dele, então Jó perderá toda a fé, insistiu Satanás. Permita-me tocar sua carne, e verás que ele blasfema contra ti. E novamente, a voz do Senhor ressoou como um trovão seguro. Podes tocá-lo, mas não tirará sua vida. Assim, a nova provação se desenrolou, aumentando a intensidade da batalha, já em andamento. Jó sentiu a dor aumentar, uma ferida que não tinha alívio. Ele rasgou suas vestes, sentindo a realidade de sua condição se aprofundar com cada ferida nova. Não havia queixas em seus lábios, mas seu espírito estava na beira da ruína. E enquanto os amigos sugeriam que reclamasse de seu Deus, Jó permaneceu em silêncio, sustentando sua luta interna. Mortificado pela dor física, mas mais ainda pela ferida emocional, Jó buscou respostas. Na calada da noite, deitado entre as cinzas, refletiu sobre a natureza de Deus e a plenitude de sua sabedoria. Ainda que me fira, murmurou ele, eu confiarei em seu plano, pois sei que ele é inteiro e mesmo em sofrimento ele há de me sustentar. As emoções das palavras de Jó tocaram o céu, e Deus observou o coração de seu servo. O Senhor sentia a reverência que brotava de Jó, um testemunho poderoso diante de toda a criação. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Repetia que ecoava na eternidade, um grito de fé inabalável. Enquanto os eventos se desenrolavam no plano humano, no céu uma nova realidade se formava. A luz fervente da esperança brilhava entre os anjos. Ele está mais perto do meu propósito do que imagina, disse Deus, suas palavras envoltas em amor e gentileza. O que você não vê, meu servo, é que sua dor não é em vão. Muitas almas serão despertadas através de sua fidelidade. Assim, mesmo em meio a incertezas, a mão do Senhor movia-se poderosamente, e um novo capítulo na história de Jó estava prestes a ser escrito. Seria a sua história uma luz que brilharia na escuridão, e uma revelação estava para surgir, trazendo uma profundidade que ultrapassaria sua dor e apresentaria o plano soberano de Deus. Que mistério viriam a descobrir Jó
e que nova revelação do poder divino estava diante dele. As páginas da história se tornarão mais do que um relato de provações, mas uma viagem de transformação, onde fé e entendimento se entrelaçariam em uma realidade espiritual extraordinária. Enquanto a noite envolvia Jó em seu manto de aflição, os murmúrios de sua dor continuavam a ecoar ao seu redor. Em meio a poeira e lágrimas, ele buscava um vislumbre de esperança que parecia tão distante. O céu, embora silencioso, estava atento às suas lutas, e o Senhor preparava uma lição poderosa. No conselho celestial, a disputa entre o Altíssimo e o adversário tomava uma nova direção. «Vês como ele suporta a dor, Senhor?» disse Satanás, com a desconfiança em seu olhar ardente. «Mas ainda não o testaste plenamente. Aumente sua dor e verás que sua fé se desvanecerá como a neblina ao amanhecer.» O Senhor permaneceu sereno, cercado pela luz e pela glória dos que o serviam. «Eu conheço meu servo Jó», respondeu com autoridade. «Sua integridade é verdadeira e sua fé é firme. Permito-te mais uma prova, mas em tua arrogância te esqueces de que eu sou o Criador do firmamento e da terra. Assim seja, aumentarei o fogo da prova», replicou Satanás, sua voz ressoando como um trovão nos confins do céu. E assim a batalha espiritual continuava, cada vez mais intensa. Jovens anjos olhavam com temor e admiração, aguardando o desenrolar dos acontecimentos, pressentindo que uma transformação estava prestes a acontecer. Enquanto isso, na terra, a noite se tornava interminável para Jó. Assim como os gritos de sua aflição se intensificavam, uma nova voz se fez ouvir entre seus amigos. Eliú, um jovem que se levantou motivado pela indignação ao ouvir as palavras mesquinhas de seus companheiros, decidiu falar. «Sabem que o Senhor é justo e que seus planos são de amor? Jó, escuta-me. O Senhor não está longe de ti, ele está presente em tua dor.» Eliú continuou, argumentando com fervor. «Deus usa a aflição para falar ao coração do homem. Ele te ama mesmo assim. É na adversidade que sua sabedoria se revela.» As palavras do jovem penetraram como um raio de luz na escuridão que envolvia Jó. Ele ouvia, absorvendo cada frase, sentindo uma centelha de esperança que começava a surgir em meio ao desespero. Ouvindo Eliú, um novo impulso surgiu no coração de Jó. «Senhor, se há algo que eu não percebo, revela-me. Se eu sou culpado, mostra-me a minha transgressão.» Jó sabia que o Senhor se importava e desejava responder. Ele clamava por um entendimento que superasse a dor. No céu havia entusiasmo e expectativa. Deus olhou para os anjos e exclamou: «Vejam, o meu fiel servo começa a perceber que o sofrimento não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade de crescimento e revelação.» O tom da conversa mudou. Agora, as palavras de Jó estavam em sintonia com um propósito maior. Enquanto Eliú falava, o Senhor direcionou os olhares dos anjos para sua criação. «A dor de Jó não será em vão», disse ele. «Ah, como suas palavras ressoarão no futuro! Ele se tornará um símbolo da perseverança e da fé verdadeira, e muitos serão tocados por sua história.» A aura do céu pulsava com promessas divinas. O que Jó não compreendia ainda era que a obra de Deus em sua vida iria muito além daquele momento de dor. Ele estava prestes a ser moldado e transformado, a partir de uma ferida que levaria outros a conhecerem a grandeza do amor e da justiça divina. «Um novo entendimento está prestes a surgir», declarou Deus. «E quando o tempo se cumprir, aparecerá um espírito de esperança que se propagará por gerações, levando muitos a confiar em mim, mesmo nas tempestades da vida.» Assim, em meio à escuridão, na esfera da dor e do desespero, novos caminhos estavam se abrindo. Um diálogo poderoso estava em andamento, que traria não só a cura, mas uma profunda revelação do plano soberano de Deus.
o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas a vida de Jó, mas o próprio entendimento sobre a presença do Senhor nas dificuldades humanas. A certeza de que o propósito de Deus estava se desenvolvendo de maneira invisível encheu Jó de esperança. Entretanto, uma nova dúvida sussurrava nas marés do destino. Que novos desafios o aguardavam? E que falas do céu ainda estavam por vir em resposta ao seu clamor? A história de Jó estava longe de terminar, e o mistério do plano de Deus estava prestes a se desvelar de maneira surpreendente. Enquanto a aurora começava a despontar no horizonte e os primeiros raios de luz filtravam-se através da escuridão, Jó permanecia envolto em suas aflições. O lamento de sua alma ecoava em sua tenda, um canto melancólico que parecia ressoar com a criação ao seu redor. Durante a noite, Eliú, em sua juventude e determinação, investigou as razões da dor de Jó, fortificando seu espírito com a verdade que bradava em seu coração. Deus é justo, e mesmo na dor, Ele está próximo. Neste momento de incerteza, o céu não havia esquecido de seu servo. A conversa dos anjos se aproximava do clímax da intercessão. Permita-me ir novamente à terra, dizia um dos mensageiros, pois as palavras de Eliú começam a tocar Jó. Ele clama por ti, e se suas petições forem respondidas, sua fé se fortalecerá. O Senhor assentiu, seus olhos fixos na terra e na provação de seu fiel. Jó ergueu sua voz ao céu e, como um homem que grita em desespero, disse: Ó Senhor, por que permites que o vento da aflição arraste minha alma? Que fiz eu para merecer tal destino? Sua pergunta ressoou como um chamado profundo, e no céu a história se desenrolava, como um livro aberto esperando por ser lido. Na divina morada, a resposta se preparava para surgir. O Senhor, voltando-se para o adversário, disse: Aproxima-te, ó Satanás, e ouve a sobriedade da voz de meu servo. Assim como a ira fervendo sob a superfície da água, vejo em sua dor uma busca sincera pela verdade. Ele está sendo moldado, e o que parece destruição pode, na verdade, ser a sua glorificação. Então, mais uma vez, o adversário falou, sua voz carregada de desdém. Jó, mesmo neste momento, não poderá ver o tamanho da sua dor. Solteiro, amargo, frágil em sua condição. Por que deve crer em ti, Senhor, quando tudo que ele conhece foi tomado? O Senhor, com um olhar sereno, respondeu: Porque o homem é mais do que suas posses. Sabe que eu não sou apenas o Deus do conforto, mas também da justiça, e a dor é um meio de aproximação, não um obstáculo. Minha glória será revelada em Jó, e nele eu farei manifestar um testemunho poderoso. Na terra, Jó, sentindo as sombras da dúvida e da solidão, clama com fé renovada: se eu sou inocente mesmo assim, eu sou despojado. Mas se é pelo meu desvio, mostra-me a minha culpa, e eu direi: ajusta o meu coração. Seus olhos se tornaram janelas de esperança, e a fervorosa busca por respostas trouxe um fôlego novo em sua oração. Eliú, ao perceber a mudança no espírito de Jó, sentiu a presença do Senhor se aproximar. Senhor, se tu és refúgio e fortaleza, por que permanecer em silêncio diante dos clamorosos? O tempo da manifestação da tua misericórdia não está longe. Ele viu, com uma visão que tocava seu ser, que toda a criação aguardava, ressoando com a dor da humanidade e o desejo inato de redenção. Enquanto os céus se preparavam para responder, Deus voltou a olhar para Jó, que havia agora entendido que a compressão da alma não era um sinal de abandono, mas a forja de um caráter mais sublime. Meu servo, disse Deus, prepara-te, pois tu verás grandes coisas. Meu desígnio em tua vida é de grande magnitude e não se limitará ao que hoje experimentas. Assim, em meio à dor e fragilidade, um novo ciclo de esperança estava prestes a ser lançado. A história de Jó, marcada por transformações,
caminhava em direção ao cumprimento de um propósito eterno. O que ele não sabia era que a sua experiência não seria apenas uma jornada de dor, mas um testemunho valoroso que ecoaria nos corações de milhões. Na quietude celestial, o Senhor concluiu: a revelação e a transformação aguardam por ti, Jó. Minha palavra se cumprirá e a glorificação da minha justiça e misericórdia será manifestada. Aguardai, pois o que está por vir transcende a atual aflição. A plenitude do meu plano está prestes a se revelar. A expectativa pairava no ar, enquanto os anjos aguardavam a nova fase da jornada do servo fiel. E o tempo trazia consigo um novo mistério, que manifestações de poder e graça aguardavam Jó à medida que a sombra da dor se dissipava. Enquanto o sol começava a lançar seus raios dourados sobre a terra, Jó se levantou de seu leito, ainda cercado por uma nuvem de dor e aflição. O ar estava impregnado de um silêncio pesado, enquanto ele olhava ao redor, observando a vastidão de suas propriedades, agora despojadas de alegria. Suas palavras anteriores ainda ecoavam em sua mente, e a determinação em seu coração começava a crescer. Senhor, clamou ele, tu que sabes todas as coisas, faze com que eu possa entender o peso desta prova. Por que o destino dessa terra tão amada me foi privado? Se meu coração é puro, por que a tormenta deve continuar a me açoitar? Sua voz subia como o aroma de um incenso a Deus, buscando entendimento nas profundezas da sua agonia. Eliú, percebendo a intensidade da busca de Jó, aproximou-se dele. Ó homem de grande fé, declarou Eliú com fervor, tu não estás só em tua luta. Lembra-te, o Senhor não esquece dos justos. Persevera, pois há um propósito nesta provação. No olhar de Eliú havia uma luz de esperança, uma centelha que vislumbrava a graça divina, preparando-se para se revelar. Entretanto, nos céus, novamente o Senhor chamou Satanás. Ó adversário, disse ele, tu vens mais uma vez diante de mim. Observaste como meu servo Jó se volta para mim em busca de respostas? Estás ciente de que em sua dor ele busca por compreensão e que sua fé está se fortalecendo? O Senhor, em sua soberania, não se deixava abalar pelas calúnias de Satanás. O que pode ensinar-lhe a fé, senão o sofrimento? Respondeu Satanás, cético. Vê, ó Senhor, ele permanece em pé, mas sua fé está balançando como uma folha ao vento. Se um novo fardo for colocado sobre ele, o que se tornará então de sua confiança em ti? No entanto, o Senhor, em sua infinita sabedoria, já tinha planos para Jó. Não temas, pois em sua dor meu nome será glorificado. Através dele, muitos conhecerão minha fidelidade e eterna compaixão. A provação será como o ouro purificado no fogo, fazendo dele um recipiente para minha glória. Na terra, enquanto a luz do dia se intensificava, Jó começou a entender que sua busca não era em vão. Se eu sou justo, murmurou ele, não me abandones, ó Senhor. Faze justiça sobre mim, não fica em silêncio, pois estou ansioso por ti. Seu lamento havia se transformado em um clamor, um pedido genuíno pela intervenção divina. As palavras de Eliú penetraram o fundo da alma de Jó, e a esperança começou a se entrelaçar com sua dor. Lembra-te, Jó, disse Eliú com reverência, mesmo em meio aos desafios, sempre haverá um caminho de restauração. O Senhor se deleita em aqueles que esperam por sua salvação e que têm o coração quebrantado. Mas mesmo assim, em seu íntimo, Jó lutava contra a dúvida. Teu caminho é pleno de mistério, Senhor, exclamou ele. Como posso eu compreender o que não estou destinado a saber? A tua vontade é tão alta e sobrenatural. Como posso vislumbrar o que existe à frente? No céu, Deus preparava uma resposta para o clamor sincero de seu servo. Cuidado, Satanás, disse o Senhor,
porque meu poder opera através da fraqueza. Quebrarei as correntes da dúvida, e em sua dor liberarei a verdade que libertará não apenas Jó, mas todos que ouvirem este testemunho. Enquanto as estrelas começaram a se apagar no céu, uma onda de luz envolveu Jó. O divino propósito se aproximava, como um relâmpago prestes a iluminar a noite escura. O tempo estava se aproximando para uma revelação poderosa que mudaria o curso da história de vida de Jó. Jó, ouve-me, clamou o Senhor em alta voz. Tu verás o que nunca antes contemplaste, pois o meu plano vai além de tua compreensão. Aguarda, pois o tempo de transformação está chegando, e com ele a verdadeira face da minha justiça e misericórdia será revelada. E assim, em meio à sua aflição e dúvidas, Jó começou a sentir uma onda de esperança, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Que desdobramentos o aguardavam! A fidelidade de Deus estava para se manifestar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Enquanto a luz da manhã se expandia sobre a terra, Jó prostrou-se sobre a poeira, seu coração batendo com um ritmo que ecoava as emoções tumultuosas em sua alma. Ó Senhor, ele murmurou, o que queres que eu faça? Que testamentarás a respeito do teu servo? Estou em um mar de confusão, e apenas a tua voz pode acalmar este caos. Eliú, percebendo a luta interna de Jó, resolveu se aproximar. Escuta, querido amigo, o Senhor pode estar moldando o teu coração neste tempos de dor. Ele conhece todo o desespero que te aperta e, mais importante, ele tem um propósito. Não te esqueças do que disse nas antigas Escrituras, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Enquanto Eliú falava, um vento tranquilo soprou, quase como um sussurro do céu. Jó ergueu os olhos, buscando um sinal, algo que aliviasse a angústia de seu espírito. Ele entendia que as palavras de Eliú eram verdadeiras, mas o peso de sua aflição ainda parecia insuportável. Senhor, se é assim, mostra-me teu caminho. Não deixes que meu sofrimento seja em vão. Nos altos céus, o Senhor olhava com compaixão. Está perto, Satanás, disse ele, pois a hora da manifestação do meu plano se aproxima. Moverei a mão poderosa e revelarei minha soberania a todos. Jó não é apenas um homem sofrendo. Ele é um instrumento nas minhas mãos. Eis a questão, respondeu Satanás desafiador. Se tu és um Deus de amor e justiça, por que permitirás que ele sofra ainda mais? Ele poderá se voltar contra ti e perguntar onde está a tua fidelidade. A voz de Satanás ressoou na sala celestial, um eco do velho inimigo que sempre procurava semear dúvidas. O Senhor firmemente respondeu, na dor, meu servo Jó será como um farol, mostrando a luz da esperança e da fé. Ele mostrará que, mesmo em meio ao desespero, a vida pode brotar da certeza em mim. E então, uma nova revelação surgirá da escuridão. Na terra, enquanto a vida voltava a pulsar, uma presença poderosa começou a se manifestar. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas das árvores dançarem com um frescor renovador e um calor que parecia perfumar o ambiente. Jó experimentou um momento de clareza. Olhando ao céu, ele sentiu que a justiça de Deus estava perto, mesmo em meio ao clamor do desespero. Ó Senhor, ele exclamou, que eu possa ser um vaso de honra em tuas mãos. Que minha fé se torne um testemunho para aqueles que não te conhecem. Que minha dor possa ser usada para glorificar o teu nome. A palavra ouvida nos céus feriu profundamente o coração de Satanás. Sua voz, agora carregada de rancor, respondeu, mas se tu o provares, que não haja dúvida de que ele poderá desmoronar. Não temerei, declarou o Senhor. Minha soberania não será comprometida. Deixo-te fazer tua tentativa, mas saibas que é por um propósito maior.
Eu sei a força do meu servo e tudo o que ele suportará. Haverá um testemunho que ecoará pelos séculos. Enquanto Jó se levantava, algo tremendo começava a acontecer. Por trás da dor, as promessas de Deus se aproximavam como uma onda. A alegria escondida na tristeza começava a emergir e uma nova esperança se desenhava no horizonte. Os anjos se reuniam nos céus, prontos para ver o desdobramento da fé de Jó. E no seu coração, ele sentiu que a resposta não estava longe. O momento de revelação estava se acercando. Eis que, mesmo na tempestade, o caminho será traçado, dizia a certeza que se formava em seu coração como um alicerce inabalável. E assim, com cada batida do seu coração, Jó se preparava para um novo capítulo. Aquele dia se tornaria um divisor de águas, pois, sabendo que uma batalha espiritual se aproximava e que ele faria parte de um testemunho poderoso, sua fé começava a brilhar mais intensamente a cada instante. Senhor, que a tua vontade seja feita, ele sussurrou, sabendo que algo grandioso se preparava para ser revelado. Mas desconhecendo o que ainda estava por vir, uma nova sombra se aproximava e uma mudança divina era iminente. Enquanto a alvorada se estabelecia, uma nuvem espessa pairava diante de Jó, não apenas como um presságio, mas como um reflexo da luta que transcendia o horizonte visível. Seu ser precisava de restauração, mas a dúvida e a dor pareciam se entrelaçar mais profundamente ao redor de seu coração. «Ó meu Deus», ele clamou, «não sou nada além de um isqueiro prestes a se apagar. Se não for a tua intervenção, perecerei no caminho da injustiça. Minha alma anseia por uma resposta, por um sopro de tua graça que me revitalize e traga luz a esta estrada sombria». Nesse momento os céus entreabriram e a voz do Senhor ecoou, não como um trovão, mas como um suave murmúrio, penetrando a densidade do desespero. Jó, meu servo, não temas, tu és reservado para manifestar a minha glória diante de muitos. No entanto, a batalha que se aproxima não será leve. O inimigo já assumiu seus postos, mas eu estou contigo. A minha mão te levantará. A declaração celestial moldou a atmosfera ao redor. Eliú, testemunhando a cena e inspirado por uma convicção renovada, se aproximou mais de Jó. Lembra-te, meu amigo, não há sofrimento que não tenha um propósito em tempos de aflição. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Este é um tempo de purificação e preparação. As palavras de Eliú acenderam uma centelha de esperança nas profundezas da alma de Jó. Entretanto, a tensão espiritual continuava a crescer como uma tempestade dentro de si. Ele olhou para os céus e implorou mais uma vez: «Sei que a tua vontade é perfeita, mas por que todo este silêncio? Onde está a tua resposta, Senhor?» E enquanto ele questionava, a presença maligna se aproximava, instigada pelas dúvidas que brotavam do íntimo de Jó. O ar ficou pesado e uma sombra ominosa se projetou entre eles. Satanás, em sua astúcia, se fez presente, as palavras cruéis em seus lábios. «Como ousas ainda clamar, Jó? A tua lealdade não passa de um fio desgastado. Se o Senhor realmente te ama, como pode estar te permitindo sofrer? Ele não te escuta». Jó, sentindo a opressão, respondeu com firmeza, sua voz sendo um eco de um coração decidido: «Não te darei o poder de arruinar minha fé. O Senhor é meu refúgio. Mesmo que não vejas em mim o que desejas, meu clamor chega até Ele. Ele é minha fortaleza e minha esperança». Os céus se tornaram um campo de batalha. O Senhor observava tudo com atenção. «O que te preocupa, Satanás? Tu não conheces a profundidade da minha aliança com Jó. Ele é o exemplo da perseverança que trará frutos admirados por todas as gerações. Teu adversário não pode compreender que a vitória já está assegurada em meu plano».
Ainda que seja assim, retrucou Satanás, eu posso levar Jó à desolação, onde ele se questionará e se voltará contra ti. Ele se despedaçará sob a minha influência. Nesse exato momento, algo grandioso se gestava no coração de Jó, um clamor que vinha da própria essência de sua alma. Se me matares, em ti esperarei, disse ele, sua determinação reverberando até os céus, desafiando o que a escuridão propunha. E naquela junção de fé e resistência, o Senhor declarou: assim como o ouro é refinado no fogo, assim também meu servo será aperfeiçoado através dessa prova. Estou pronto para mostrar a realidade de meu amor eterno. Uma revelação se aproxima, que será uma luz guiadora em meio à escuridão. As palavras do Senhor ecoaram no espaço sutil entre o céu e a terra, como um som que abre portas para o desconhecido. Jó podia sentir a pressão da batalha intensa, mas também a promessa de Deus pulsando, como uma corrente de vida por trás de cada golpe do inimigo. Ele se preparou para receber o que estava prestes a ser revelado. O horizonte estava se transformando e o imenso plano soberano de Deus começava a se desdobrar. A agonia de Jó gerava um eco de esperança e uma nova dimensão de fé estava prestes a se escancarar. O caminho para a transformação estava prestes a ser iluminado, enquanto as nuvens escuras se dissipavam gradualmente. Uma luz suave iluminou o espaço ao redor de Jó. O coração do homem, embora ainda dilacerado, começou a sentir um toque do consolo do Senhor, como um bálsamo em meio à dor. Contudo, o impacto das palavras do Altíssimo ainda reverberava em seu ser. Ele sabia que sua luta estava longe de terminar. Logo, na vastidão celestial, uma nova conversa se formava entre Deus e Satanás. O Senhor, em sua soberania, dirigiu-se ao adversário com um tom de autoridade. Por que vens a mim novamente? Acaso não vês que o meu servo permanece firme em sua fé, mesmo nas provas mais duras? Satanás, com um sorriso irônico que transbordava malícia, replicou: sim, Senhor, mas a mente de um homem pode se tornar um labirinto sombrio em tempos de dor. Deixe-me ir mais longe, permita-me atingir sua carne e ver se ele ainda clama a ti como antes. Como ousas desafiar a fé que eu sustento, disse Deus, sua voz ressoando como um trovão suave, mas firme. Tu não verás sua queda, porque maior é a força e que eu coloquei dentro dele. Ele é como a árvore plantada à beira das águas, mesmo em seca, ele prospera. Entretanto, a profundidade do plano de Deus começava a se desdobrar como um pergaminho divino. Ele sabia que tudo que Jó enfrentava era parte de uma revelação incomensurável que beneficiaria não apenas seu coração, mas também o de milhares. Dá-lhe-me o que de mais precioso ele possui e verás se sua fé não é genuína. Insistiu Satanás, a condescendência impregnando suas palavras. E assim o Senhor consentiu, designando limites e tempos. Tuas vozes, Senhor, são ecos de leviatãs. Jó poderá sofrer, mas saiba que nunca retirarei minha presença. Ele não se desfará. Em sua dor, a beleza da minha glória será aperfeiçoada. E enquanto Satanás se afastava, Jó sentiu uma firmeza tomar conta de seu ser. Ele ainda estava cercado por dores incessantes, as feridas na pele incutidas pelo sofrimento, mas algo novo percebia em seu espírito, uma consciência de que sua história estava sendo gravada nas páginas eternas do propósito divino. Jó levantou os olhos e, em uma visão, ele percebeu uma nova jornada à frente. Ainda que me abaties, não me renderei, ele murmurou, a resiliência crescendo como um fogo indomável. Meu Redentor vive, e eu o verei. E assim, novas provisões de dor vieram, e as feridas se tornaram mais profundas, como se uma tempestade espiritual estivesse prestes a varrer sua vida.
Os amigos de Jó, preocupados, começaram a chegar em sua casa, mas além de consolar, o peso da dúvida também os acompanhava. Por que tais coisas acontecem com o justo? Questionavam entre si, enquanto um silêncio inquietante pairava sobre eles. O eco do questionamento pendia nos corações de todos, como uma espada afiada. Lágrimas escorriam pelo semblante de Jó, mas, em sua angústia, houve uma decisão. Ele se prostrou em terra, coberto de cinzas, ele clamou: todo o meu ser anseia por ti, ó Deus dos meus dias, responde-me e revela a causa deste tormento que me atinge. E no seio dessa aflição, o Senhor, cuja misericórdia se renova a cada manhã, estava prestes a rasgar os véus do desconhecido, pronto para revelar a Jó um propósito que transcende seu entendimento. Fica atento, meu servo, a tempestade é um sinal. Assim que for revelada a profundidade do meu plano, muitos entenderão que até na escuridão eu sou luz, e que a dor traz a promessa de transformação. Prepare-se, pois estou prestes a abrir os olhos de muitos, e isso começará pela tua história. O som do vento mudou, como uma melodia divina ao longe, e Jó, ainda ao chão, pôde sentir que algo monumental estava a caminho, uma revelação que redimensionaria sua dor em uma expressão de esperança. O plano soberano de Deus continuava a ser escrito em cada lágrima derramada, e o destino de Jó se entrelaçava com a história da redenção que viria à luz nos tempos vindouros. A luz do amanhecer filtrava-se lentamente através das nuvens, trazendo uma nova esperança ao coração de Jó. Mesmo em meio à dor insuportável, a fé que ainda ardia em seu interior se tornava um farol em meio à tempestade. A luta espiritual entre Deus e Satanás continuava, e o adversário não se via satisfeito. Decidido a subverter a fidelidade de Jó, ele arquitetava novos desafios. Permita-me que eu o teste mais uma vez, implorou Satanás, sua voz ecoando como um urro nas alturas. Se eu tocar, não só sua riqueza, mas também suas carícias, seu lar, então ele mesmo blasfemará contra ti, sua lealdade se dissolverá como areia entre os dedos. A afirmação do acusador ressoou nos céus, onde a congregação de anjos aguardava com um misto de temor e expectativa. A mão do Senhor se moveu, refletindo um amor profundo por seu servo. Fere-o, então, mas sua vida você não tocará, declarou Deus, a autorização soando como um golpe de martelo em um templo de justiça. A batalha tinha um novo embate, e a fé de Jó estava prestes a ser testada de forma mais rigorosa. Assim que a ordem divina foi dada, a terra tremeu sob as consequências. Jó, que já havia resistido a tantas provações, enfrentaria agora mais um turbilhão. Uma nova onda de aflições desceu sobre ele quando a peste e as chagas tomaram seu corpo. Ele já não era apenas um homem sem posses, mas agora também um homem marcado pela dor visceral. Jó se assentou em cinzas, sua pele coberta de feridas, e com cada nova dor ele clamava ao Senhor. Ó meu Deus, meu Redentor, por que permites que eu sofra tanto? Onde está a tua mão em meu desespero? Sua voz ecoava na desolação ao seu redor, ancorada entre lamentos e anseios. Os amigos de Jó, alarmados com seu estado, chegaram para consolar, mas trouxeram consigo um fardo de questionamentos que pesavam ainda mais sobre sua alma. Com certeza algum pecado, Jó, deve estar escondido em seu coração, exclamou um deles. Como pode o Senhor permitir que um justo como você sofra desse jeito? A resposta de Jó, mesmo em meio a tantas dúvidas, cortou o ar como um raio. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Não sou culpado, e mesmo sem entender, eu creio em sua soberania. Seu grito uniu-se às vozes celestiais, atraindo a atenção do céu e cortando a presunção do acusador. O Senhor assistia ao embate, e suas palavras ressoaram no silêncio. Vês como ele permanece firme? Este é o coração que se recusa a se voltar contra mim.
sua integridade brilha, e através desta provação, muitos conhecerão meu amor e minha justiça. Enquanto a conversa celestial se desenrolava, a atmosfera na terra estava pesada com a dor de Jó. Ele não se permitia cair na desesperança. Afinal, ele sabia que a sua luta era uma peleja não apenas por sua fé, mas uma expressão do propósito de Deus em sua vida. Ele continuava a clamar: ó Senhor, se o encontrasse agora, se pudesse questioná-lo, como entenderia o significado desse sofrimento? E naquele momento de busca, o céu respondeu em silêncio, não por ausência, mas pela preparação da revelação. Uma brisa suave começou a soprar sobre ele, como se a resposta divina estivesse se aproximando. Jó, então, ouvindo o sussurro da esperança, começou a se levantar do chão da desolação, seu semblante agora determinado como o sol que se ergue após a tempestade. A conversação celestial continuava intensamente. Estás prestes a ver o cumprimento do meu plano, disse Deus. Não apenas a dor de Jó será transformada em testemunho, mas muitos aprenderão a confiar em mim através desta experiência. Nos recantos da eternidade, a expectativa aumentava. Os anjos olhavam com a admiração e a reverência, pois o papel de Jó em todo o drama da criação estava prestes a ser revelado. Enquanto Jó ainda lutava e clamava, seu ser começava a se alinhar com a verdade de que sua dor não seria em vão. Um novo entendimento e uma mudança de perspectiva se aproximavam como uma onda poderosa. Jó não sabia, mas sua própria história de fé, perseverança e luta se tornaria uma luz para o mundo, uma manifestação da glória de Deus que ecoaria através das gerações. Assim, o que estava por vir anunciava a mais profunda reviravolta, e com isso a pergunta ficou ecoando nos céus. Até onde fluiria o amor e a justiça de Deus, e como Jó, em sua perseverança, se tornaria um instrumento da grande revelação divina. A jornada estava apenas começando, e o desfecho desse capítulo sagrado ainda estava a se desenrolar diante da eternidade.